O Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol, segue aqui no Araruama Wine Festival 2025. E como estamos num evento de wine, não podemos deixar de falar de vinho. E para falar de vinho, estamos recebendo o Marcelo Ferreira, que é sommelier da adega do Supermercado Esperança. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso Podcosta. Olá, boa tarde. Obrigado por estar me recebendo. Marcelo, eu quero saber de você, já na sua trajetória, já trabalhando há alguns anos como sommelier, como é que é quando o cliente chega, a pessoa chega e você vai dar uma sugestão de vinho para essa pessoa? Você pergunta para qual é o evento, qual seria uma ocasião de jantar, qual seria a refeição? Como é que você orienta a pessoa na hora de adquirir um vinho? Então, a primeira situação é perguntar a ela qual é o costume de consumir vinhos dela, né? No caso. Se é um vinho suave, se é um vinho seco, se ela gosta de um vinho mais rastante, que o pessoal, no termo popular, né, é de astringência no paladar. E aí eu pego já um caminho para tentar orientar ela. Aí vem em sequência o que a senhora perguntou. Qual é o momento, qual é o evento, qual é a harmonização que ela quer fazer. Então, é basicamente essa linha de raciocínio, entendeu? Se ela quer algo, se ela vai ter um prato mais gorduroso, se ela vai ter um peixe que não tem tanta gordurosidade assim. É esse caminho que a gente tenta trilhar para tentar ser o mágico do cliente. Quando a gente acerta a primeira vez, nunca mais ele deixa de vir até nós. E para a gente ter uma noção básica para a pessoa que estiver iniciando, ela vai fazer um jantar em casa, ela vai fazer uma massa, um macarrão, o que você iria sugerir para poder acompanhar esse prato? Então, é muito particular. A harmonização tem a base como a do vinho com a gastronomia, o tempero, a gordura, entendeu? Então, é muito relativo. Mas vamos usar um prato mais gorduroso. Se a gente vai colocar algo com a gordurosidade muito alta, nós precisamos de um vinho que tenha a tanicidade alta. Porque o que acontece? Os taninos da uva, ele vem para secar a nossa boca, limpar a gordurosidade que fica, entendeu? Então a gente tenta sempre equilibrar essa balança. Marcelo, eu queria que você falasse um pouco com relação a sabor, por exemplo, do vinho tinto para o vinho branco, com relação a sabor. Então, é bem diferente, né? O vinho tinto tenta, geralmente sempre lembra uvas, frutas vermelhas, por esse lado assim, né? O vinho branco já traz mais para o lado cítrico, tropical, então é bem diferente, sim. E para uma pessoa que está começando a conhecer mais de vinho, que está acostumado mais só com um vinho mais suave, mas ela quer começar a elaborar mais o paladar dela, que linha que você sugere para essa pessoa? Então, são vinhos de entradas, para a pessoa não se assustar. Todo primeiro contato que ela tiver com o vinho, que o residual de açúcar for baixo, para ela vai assustar. A pessoa, é amargo, é muito restante. Mas existem etapas para ser quebradas. Você não consegue afastar o açúcar, o residual de açúcar da sua vida do dia para a noite. Então a gente sempre oferece um vinho com menos tanicidade, com mais acidez. Porque o pessoal, o público, quando fala em acidez no vinhos, ele confunde. Eles acham que é aquele negócio ácido do limão. Mas não, a acidez é frescor. Então, mesmo que seja um vinho tinto, a acidez dele traz frescor. Aí a gente tenta sempre pular degraus, entendeu? Tem que dar um vinho de entrada. Aí quando ela fala assim, já tá leve pra mim. Aí a gente tenta ir aumentando essa escadinha, entendeu? Até que ela consiga chegar num vinho que ela goste, com tonicidade boa, mas não dizendo que os de entrada não sejam bons. São momentos da vida. Aí a gente vai para essa situação, entendeu? Você trouxe aqui 2 rótulos que vocês têm lá na adega do Supermercado Esperança. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre cada rótulo desse que você trouxe para a gente conhecer. Então, para falar de vinho, eu não podia deixar de falar da Itália, né? Eu trouxe aqui um Sangiovese da região de Toscana, é o centro-oeste da Itália, né? E é um vinho ótimo. É um meio seco, tá rotulado como meio seco,
porque aqui a classificação dentro do Brasil passou de 4 gramas de açúcar, é considerado como meio seco. Mas se fosse na Itália, seria seco também, entendeu? E a região de Toscana é muito boa, porque ela tem montanhas bem altas, mas também tem interferência do clima do mar, entendeu? Da brisa do mar. Então é um vinho com mais acidez, refrescância, não tem tanta tanicidade, mas consegue harmonizar com vários pratos. E o Adega de Monção é do extremo norte de Portugal, que são montanhas também, tem uns relevos altos, só que o calor é mais eminente. Lá já o calor já é um pouco mais forte do que as outras partes de Portugal. Então traz um acidez lá em cima, que é a refrescância excelente desse vinho, com um corpo legal, entendeu? Um frescor legal. Marcelo, e agora no Supermercado Esperança vocês estão com essa novidade da adega. Em qual unidade do Supermercado Esperança que está com a adega ou é mais de uma? Fala pra gente, qual o endereço que quem quer adquirir, conhecer a adega do Supermercado Esperança, vai em qual endereço aqui em Araruama? Então, o início do projeto foi com meu amigo Fábio, o sommelier também já bem consolidado no mercado, e o Esperança tinha um acordo com ele. Só que uma nova trajetória foi iniciada na vida dele. Então, ele, juntamente a Beirão, me indicou para dar continuidade no projeto. E esse projeto foi iniciado em Bananeira. Lá já está bem mais caracterizado como uma adega, entendeu? Mas nós já estamos em trabalho para tentar modificar os outros mercados também. Mas no momento, Bananeira é o que mais tem rótulos, mais opções, entendeu? Marcelo, e vocês também estão com stand aqui no Araruama Wine Jazz, né? Vocês também estão com stand aqui. Então, quero que você deixe o convite para quem está assistindo a entrevista para vir aqui no Wine e para conhecer o stand de vocês e já adquirir um rótulo, pegar uma sugestão. Desde já peço desculpa, não sou acostumado com câmeras, mas em público eu consigo falar. Então, se tiver alguma dúvida, pode vir conhecer nosso stand. Estamos com rótulos bem elaborados, bem escolhidos, entendeu? E o evento está maravilhoso. E uma dica, vinho é mais barato que terapia, hein?